Agradeço, agradeço a você, Cláudia, pela parceria, né, e agora no Alumni, que a gente possa, né, utilizar esse fórum para relacionamento. Eu estou aqui na FRJ, meu primeiro contato desde 2014 ou 12, se não me engano, no MBA, na época onde a gente já teve contato, agora mais recente no doutorado, e sem dúvida nenhuma, essa casa aqui permite que a gente não perca, né, o que a gente fala tanto dos relacionamentos, que são importantes não só para o nosso trabalho, mas também para a vida e para a felicidade, que é o tema, então, que a gente abre. E quando você me convidou, não dá para resistir. Então, o livro que eu trago hoje, que a gente anunciou, é um livro que fala sobre felicidade. Eu vou começar compartilhando com vocês uma mensagem da autora do livro, a Ana Beatriz Barbosa Silva. Ela é médica, psiquiatra, e ela trabalha discutindo comportamento humano. E no ano passado, dentre outros livros que ela tem, ela lançou esse livro sobre felicidade, ciência e prática para uma vida feliz. Eu vou colocar, então, uma mensagem que ela deixou para a gente aqui no Alumni. Deixa eu ver aqui se eu compartilho certinho. Vocês veem na tela, Cláudia? Está tudo ok? Sim. Legal. Então... Oi, queridos. Aqui é a Ana Beatriz e eu vim aqui deixar uma mensagem para todos vocês do Alumni Copead. Sobre o que vocês estão discutindo, debatendo sobre felicidade, e aproveitaram para dar uma olhadinha no meu livro Felicidade, Ciência e Prática para uma Vida Melhor e Mais Feliz, claro. E eu queria dizer uma coisa para vocês: leiam com atenção, debatam com atenção. Felicidade é totalmente diferente de alegria, de prazer, de satisfação. Felicidade é muito além. Felicidade é a capacidade que nós temos de nos tornarmos melhor, utilizando o sentido da vida, buscando nossos talentos, nossos dons e exercendo isso com os outros e nos tornando pessoas melhores. Aí sim, a gente tem o sentido e o propósito da vida. Felicidade é essa caminhada. E isso faz da gente ser humano. Humanos nascemos todos, mas ser humanos a gente escolhe se transformar. Grande beijo para todos. Então, essa é a autora, Ana Beatriz Barbosa, que se tornou, então, uma porta-voz da felicidade enquanto ciência e prática. E eu vou compartilhar com vocês, peço licença só um minuto aqui, eu vou compartilhar com vocês um pouquinho do que é o livro, capítulo a capítulo. Deixa eu me achar aqui. Vou compartilhar, então, com vocês, capítulo a capítulo, né, o que é o livro, essa jornada dessa leitura. E, no final, eu abro para que a gente possa falar um pouco, conectar as nossas ideias. Bom, é um desafio, né, como a própria autora traz, a gente falar de felicidade. E falar de felicidade, aí eu vou tentar ao máximo, durante a roda aqui, eu vou tentar não trazer conteúdo de outras leituras para que a gente possa falar do livro. Mas, sem dúvida nenhuma, quando ela diz, né, que a gente nasce humano, mas a gente se torna, a gente pode ser humano. É uma provocação que ela faz à nossa postura, à nossa consciência. E ela começa, na introdução do livro, a falar da infância, quando ela teve contato pela primeira vez com a experiência de luto. Primeiro com a avó de uma coleguinha e depois na própria família, com a morte, né, de um familiar querido dela. Então, ela começa a navegar com as dores que todo mundo vai sentir. Não tem jeito. E o importante é que a gente tenha consciência ao longo do tempo de tudo isso que a gente vive. Ela traz também, ainda na introdução, um momento, né, na formação médica dela, e talvez a hora que deu um estalo, né, quando ela
decidiu ali seguir pelo caminho da psiquiatria. Que certa vez, numa das aulas, um professor perguntou o que era consciência. E ela trouxe, né, ali, enquanto aluna ainda, ela trouxe que a consciência, sim, em um dado momento é o sensorial, eu sei que eu estou aqui, mas é muito além, é o nosso propósito, é o saber o para quê, é ter consciência do nosso papel. E, a partir daí, ela disse que o professor virou e complementou, né, que ter consciência, para além da gente ter consciência do nosso papel, está também no nosso amor. E no amor, no exercício pleno, que depois ela vai tratar, a gente fala muito de amor, se não de uma maneira romântica, mas nas relações, às vezes, conjugais, mas é do amor enquanto humanos. Ela destaca isso muito no livro, acho que esse é o grande ponto que ela nos traz. Bom, ela também coloca, né, que essa caminhada, né, a felicidade é uma caminhada, ela chama do verbo felicidar, uma prática que a gente deve buscar através dessa consciência, a prática de ser feliz. E pelo livro são 12 capítulos, estou trazendo aqui para vocês os grandes tópicos dessas provocações que ela faz, capítulo a capítulo. No primeiro capítulo, ela nos provoca a dizer: nós somos felizes, né? Se a gente se considera feliz, e muitas das vezes, né, e eu busco aqui trazer as considerações da autora e com as quais eu corroboro, a gente fica esperando o Natal para ser feliz, as férias para ser feliz, né? Mas a gente não se atenta ao estado que a gente está hoje. E ela coloca, né, um questionário, e esse questionário que ela traz, eu aqui no meu doutorado, fazendo também os meus estudos teóricos, as buscas, as revisões, né, de publicações científicas a respeito do tema, esse questionário que ela traz é um questionário que se usa, por exemplo, o Instituto Gallup, que ajuda a ONU na publicação, com a publicação do Relatório Mundial de Felicidade. Então, ele é um questionário que parte de perguntas que não permitem suposições, é o teu sentimento, é o que você sente em relação a cada um desses itens. Então, o que ela provoca é, na medida em que você já preenche o questionário, já responde ao questionário, você já está refletindo sobre práticas que a gente tem no dia a dia e que ajudam na felicidade. Estou aqui com o livro, só vou pegar alguns desses itens, né, para que fique mais claro, né, do que a gente está falando. Então, a primeira pergunta: ajudar alguém te faz bem? A resposta é sim ou não. Até destacando, né, quando eu falo aqui do Questionário Mundial da Felicidade, ele é um questionário que trabalha com a escala Likert, de 0 a 10, a adesão, a pesquisa de opinião, do não concordo, discordo totalmente ou concordo totalmente. Ela traz um roteiro de perguntas apenas com sim ou não. E é como ela diz, a gente, na medida em que ela pergunta, por exemplo, faz exercícios físicos com frequência, está dada a dica, né, se a gente faz ou não, e isso, sem dúvida nenhuma, tem a ver com o nosso estado de espírito, com o nosso estado de realização, com a nossa sensação de autorrealização. Isso tudo faz parte da jornada. Então, são perguntas que vão desde: você acredita na sua capacidade? Você conhece seus dons? Você conhece o seu propósito de vida e está alinhado com ele? Você é sincero consigo mesmo e com as pessoas à sua volta? Então, é muito interessante que esse é um exercício, né, que a gente pode fazer diariamente, como ela nos provoca, desenvolvido com muita ciência por trás, e a própria realização do exercício já nos leva à provocação do que é esse verbo felicidar, essa prática de buscar a felicidade diariamente. Depois que ela faz essa provocação, ela vai para o segundo capítulo, né? E no vídeo que ela nos deixou, ela destaca, né? Cuidado. Cuidado, que a gente acha que alegria, prazer, satisfação e felicidade são a mesma coisa, e não são, né? Quando a gente fala em alegria, ela traz para a gente está falando de uma emoção positiva que eu tenho no momento. Então, se eu dou uma gargalhada, acontece alguma coisa aqui, e aí eu vou trazer um parêntese de fora. Na minha formação, eu sou profissional certificada em felicidade pela Universidade de Berkeley,
E a Universidade Berkeley, dentre outros exercícios, propõe que a gente reconheça no ambiente de trabalho pessoas que te fazem sorrir durante o dia. Porque esse sorriso, né, ele traz não só o envolvimento social, mas ela mesma fala, e daqui a pouco eu também vou considerar aqui do aspecto neurotransmissor, da neurotransmissão, né, do aspecto biológico. O sorriso ele ajuda, a gargalhada ajuda. Então, a alegria ela é momentânea. É um estado momentâneo muito relacionado com o humor. É uma emoção positiva. Quando fala de prazer, a gente está falando da satisfação de um desejo. Agora, aí entra um cuidado que ela traz com muita propriedade, né? Infelizmente, a gente sabe, né, existe, por exemplo, os vícios, né? Vícios, e a gente está falando aqui de drogas, mesmo que sejam drogas legalizadas, mas a gente está falando também de qualquer substância psicoativa, que muitas das vezes satisfaz uma sensação de prazer no momento, e ela destaca, até com a propriedade dela de psiquiatra, que cuida e acompanha esse tipo de transtorno, ao longo do tempo, aquela quantidade de droga já não te satisfaz para você manter a sua sensação de prazer. Então, você começa a aumentar, você começa a se tornar dependente de alguma coisa para te dar aquele prazer, até que chega um momento que aquilo pode se tornar, inclusive, escravidão. Aquilo pode se tornar uma compulsão, passar a ser algo escravizante e que já não traz mais benefício para você. Você já não é o mesmo nível que te atende à satisfação, né? E a esse prazer. Então, quando você está navegando do prazer, e esse prazer depende de alguma coisa que vai se tornando insaciável, essa é a grande diferença da alegria, que é momentânea, e é o destaque que ela dá do prazer. Tomar cuidado com o prazer, e aí vem a satisfação, essa busca da satisfação, e que quando ela vem de uma maneira consciente, a satisfação acontece porque a gente fez alguma coisa de maneira adequada. Então, ela traz essa reflexão da gente separar o que é prazer, alguma coisa que te alimenta, alguma coisa que te satisfaz, mas a satisfação como a sensação de realização. Essa é a grande diferença. Não é só uma experiência sensorial, é a experiência de entregar alguma coisa. E a felicidade, ela vem, diria, como uma coletânea de todos os dons, de todos os talentos que a gente tem, uma coletânea da gente ter alegria, da gente estar satisfeito, da gente ter prazer, mas, como ela traz, e me desculpem se eu talvez aqui falhar, mas com todas as minhas leituras, a felicidade é o saldo. Eu não tenho certeza, mas ela coloca de alguma forma isso também. A felicidade é o saldo de realização de um período, né? O saldo que a gente tem quando a gente fala de vida. E aí ela traz para a gente, né, ainda nesse segundo capítulo, a definição, né, a história do FIB, o Indicador de Felicidade Interna Bruta, que foi adotado, inclusive, pela ONU desde 2012, ele vem da experiência do Butão. O Butão trouxe o FIB desde 1972, porque é um país pequeno, é um país de ditadura, é um país que não tem uma economia pujante, mas ele se destaca, né? E o rei trouxe, não, a gente aqui se destaca pela felicidade interna bruta, que é satisfação por meio de educação, saúde e cultura, e também espiritualidade, a relação de confiança na sociedade. E é muito interessante que, deixo aqui, né, já fica de provocação a partir do Clube do Livro, se a gente procurar pelo Relatório Mundial de Felicidade, ele traz que um dos indicadores é a confiança que as pessoas têm nas instituições, no Estado, seja pela seguridade que tem do Estado dar condições de sobrevivência, de alimentação, de habitação, de emprego, mas também de ter confiança, não haver corrupção. Então, esse sentimento de confiança, de integridade da estrutura do Estado e também da sociedade, a própria autora destaca da importância disso, e ela começa a deixar a dica do quanto que a felicidade envolve um aspecto coletivo, apesar de ser percebido pela pessoa. O capítulo 3, ela fala da ditadura da felicidade, né? E ela traz para a gente a reflexão
o que se coloca, ainda mais em tempos, né, que a gente tem acesso à internet, para o bem ou para o mal, onde a gente potencializa a comunicação, a gente tem os padrões de hiperconsumo, o ter felicidade, então ela vai navegando, né, de que eu sou feliz à medida em que eu consumo, e que eu tenho o poder da exclusividade. Então, quando eu olho, né, a felicidade instagramável, que eu vejo o perfil de alguém que eu admiro, que eu sigo, com milhões de seguidores, que às vezes a gente não sabe nem se são seguidores reais ou não, robôs ou etc. Então, isso vai colocando a gente numa perseguição de um padrão, que para eu ser feliz, eu preciso ter aquilo. E aquilo é exclusivo, só eu tenho. Só que amanhã eu tenho outro lançamento, né? Amanhã eu tenho uma nova bolsa, uma nova roupa, eu começo a misturar poder econômico e exclusividade com ter felicidade, mas é o que ela diz, eu não tenho felicidade, eu vivo feliz, e não pelo hiperconsumo. Ela traz um destaque para as datas comemorativas, né? E a gente vê que depois do Natal, o Dia dos Namorados, o Dia dos Pais, o Dia das Mães, acabam se tornando datas que estimulam o consumo, e aonde a gente vende literalmente as imagens se colocando ali nas fotografias, né, para mostrar, e aí é o risco da gente perseguir, e na medida em que a gente não atinge aqueles milhões de seguidores, não tem aquele objeto, vem a frustração, a gente passa, a autora destaca, por um estado de ilusão de que é possível ser permanentemente feliz, mas a gente começa, então, a adoecer nessa busca de ter e de ser feliz, porque a gente entende que a felicidade se torna um produto de consumo dessa sociedade. No quarto capítulo, ela nos traz as fake news da felicidade. Achei muito interessante, e ela começa conceituando, né, fake news, literalmente, quando a gente fala de mentiras, né? A Cláudia colocou aqui para a gente escutar, e uma outra música de Tom Jobim, É Impossível Ser Feliz Sozinho. E ela até destaca o quanto que a música é bela, mas ela provoca. E eu aqui, Cristina, abro um parênteses, né, para um estudo de felicidade de Harvard, que é o estudo mais longevo de felicidade que foi feito na academia, um estudo que acompanhou pessoas por quase 80 anos, e no final ele chega à conclusão de que estas pessoas se proclamam, se reconhecem mais felizes na medida em que elas tiveram melhores relacionamentos. Então, de alguma forma, agora sou eu aqui debatendo um pouco com a autora, mas o é impossível ser feliz sozinho há de se ter cuidado apenas, como ela depois vai citar aqui no livro, é que a felicidade ela está mais próxima de nós, a começar pela nossa consciência. E aí a gente vai, como ela também trouxe aqui no vídeo, né, que ela mandou para a gente aí de abertura, a gente consegue ser feliz quando estamos juntos, mas isso começa na gente, né? Sou velho demais para coisas novas, ainda mais hoje, quando a gente fala tanto de etarismo. Então, acreditar que existe uma idade para ser feliz, que felicidade total é uma utopia, e aqui eu também vou fazer um parênteses, né, para um autor, acho que uruguaio, falando que a utopia é o que nos faz continuar a caminhar, porque cada vez que eu dou um passo no horizonte para alcançar um sonho, a utopia dá também um passo para trás, e isso nos mantém em movimento. Mas a autora, né, a Ana Beatriz, ela coloca cuidado com isso enquanto fake news, porque enquanto utopia parece que é inalcançável, mas ela está dentro de nós, não tem idade, e a gente pode ser feliz a partir da nossa consciência. Ela coloca, né, de sem sucesso, não poderei ser feliz, vou esperar as circunstâncias mudarem, se escolher o que amo fazer, morrerei de fome. Então, isso tudo ela traz como fake news. Né? Quando ela diz que se escolher o que amo fazer, morrerei de fome, muito pelo contrário, pessoas felizes é que trabalham melhor e os retornos, os resultados vêm. Né? Se eu fosse igual ao outro, eu poderia ser feliz. Então, ela destaca, cuidado, né, com essas fake news que são vendidas. Ela traz que a felicidade é um processo, ela conclui esse capítulo dizendo exatamente sobre esse ponto. A felicidade é um processo de construção humana. E tudo que você precisa, tudo que a gente precisa é a consciência, é despertar pela consciência da felicidade
enquanto um verbo, enquanto uma ação. E voltando lá para o primeiro capítulo, o dar-se conta dessas questões aqui que nos levam a ter comportamentos que nos ajudam a ser felizes. Ela entra pelo capítulo 5, falando de fatores biológicos, genéticos e ambientais, né? Ela, principalmente como psiquiatra, como profissional da área da saúde, ela descreve muito bem os aspectos da neurociência, né? Então, ela fala da dopamina, da serotonina, ela traz, né, de onde isso é produzido, que as atividades físicas, né, elas produzem dopamina, que exercícios para a memória produzem acetilcolina, que dar significado às vivências diárias produzem serotonina, que o contato físico, né, produz ocitocina. Aí eu também vou abrir aqui um parênteses. Tem trabalhos que falam, né, que o abraço, quando você dá um abraço por 30 segundos, um abraço com conexão, você estimula a produção de ocitocina, que é o hormônio do amor, né? É o neurotransmissor que induz a essas sensações. Então, sem dúvida, a neurociência mostra, né, que bons hábitos levam à produção de neurotransmissores, como também as diferentes fases do sono. Então, é muito importante o descanso. O próprio relatório mundial da ONU, que é outro parênteses que eu trago, o relatório mundial da ONU, ele tem uma das perguntas, o FIB, o Felicidade, Indicador de Felicidade Interna Bruta, ele tem 9 dimensões, e uma das dimensões é o uso do tempo e o sono. Porque se a gente só trabalha e desmaia na exaustão, talvez esse sono não seja suficiente para ser um sono regenerativo e um sono para nos ajudar a trazer alegria, a trazer prazer, a trazer felicidade. Então, nesse capítulo, ela traz, por exemplo, que a gente tem, né, estudos mostram que o DNA, aquela pessoa que já nasce e desde pequena já nasce sorrindo. O DNA responde por até 30% da nossa capacidade de experimentar o bem-estar de uma forma duradoura. Mas aqui ela entra na provocação, e eu também faço essa ressalva com base em outras leituras. A gente precisa ter muito cuidado com esse aspecto biológico, porque se a gente tratar a felicidade somente como aspecto biológico, a gente compra uma bala de ocitocina, compra uma bala de acetilcolina, compra uma bala de endorfina e vamos embora ser feliz. A gente está falando das drogas, não é isso. Existe, ao mesmo tempo, essa mão dupla, e aí ela destaca também, com base nos fundamentos da medicina, da saúde, da ciência biológica, que exercícios mudam a nossa neuroplasticidade. Se eu posso fazer exercícios e adquirir mais massa muscular, eu também posso fazer exercícios para potencializar o meu comportamento, a minha visão, o que estimula cada uma dessas áreas. Por isso que é tão importante a consciência. Ela diz, né, e coloca que um dos exercícios que a gente deve praticar é o exercício do otimismo. O que é o otimismo? É a nossa postura, é o como que eu olho para a vida. Eu vou passar por um mesmo fato, mas eu posso passar por esse fato com mais ou menos otimismo, ou posso passar olhando para aquilo de uma forma negativa. Quero destacar, quando ela mesmo fala, né, e coloca que o luto é inevitável, não existe ninguém feliz o tempo todo. Ser feliz o tempo todo ou estar triste o tempo todo, a gente está falando de estados extremos, que são estados patológicos. A gente, quando fala de otimismo, a gente não está tirando aqui a dor que é perder alguém, a dor que a gente sente no dia a dia, mas a gente está falando de exercitar resiliência, exercitar, olhar para aquilo e que lições eu posso aprender, como eu posso superar isso, para se viver essa situação num outro momento, eu já consigo vivê-la de uma forma diferente. E aqui eu deixo também uma contribuição de outros autores, né, e volto principalmente da minha formação, cuidado com a resiliência tóxica. A resiliência quer que eu viva um estresse, mas que eu tenha um tempo para sedimentar, para baixar todos os meus hormônios, isso faz parte, né, para que eu saia dessa condição de luta
venha para o repouso e que eu possa me preparar para depois. Ser resiliente o tempo todo, achando que aguentar tudo o tempo todo sem ter essa pausa, é falar de resiliência tóxica. Isso sou eu, Cristina, que trago, com base em outras leituras, mas é muito interessante que a autora deixa, sim, a necessidade de exercitar, mas exercitar, então, o ciclo completo, né? Como ela diz, e quando ela traz esse conhecimento da neuroplasticidade, é preciso a gente conhecer todo esse mecanismo para a gente ter disposição para ser feliz, para manter esse bem-estar existencial. Então, quando eu tenho consciência, é aquela pessoa que a gente diz, às vezes, nossa, a pessoa só reclama. Se a gente não tomar cuidado, a gente acaba provocando o nosso cérebro para essa provocação negativa. Até porque, ela já caminha aqui para metade do livro, o cérebro humano, né, e a nossa evolução na história, ele o tempo todo tem filtros de observação, principalmente para que a gente sobreviva. Então, o tempo todo, a gente está atento a perigos, está atento para ter cuidado, está atento para a luta, está atento para sobreviver. Então, todo cuidado é pouco. E aqui eu deixo uma provocação também para a gente, né? Para nós, enquanto gestores. Eu fui gestão da qualidade por algum tempo dentro do hospital. Quando a gente submete as nossas instituições para as auditorias, as certificações, as acreditações, o que a gente faz? A gente pega literalmente o roteiro para procurar não conformidades. Então, olhem que interessante que é a nossa formação profissional, se somando ao que é a nossa condição humana de buscar olhar o tempo todo para ver riscos e problemas, né? Talvez aqui, eu não sei vocês, mas compartilhando experiência pessoal, alguns amigos, e eu já me dei conta disso, alguns amigos por um tempo reclamavam comigo, pô, Cristina, a gente vai no restaurante e você reclama de tudo, porque eu chegava no restaurante, eu chegava no cinema e começava a olhar, está demorando para vir o pedido, por que já não faz assim, por que não faz assado? Relaxa, experimenta que está no restaurante, que está para viver, os problemas, para o que quer. Né? Então, não sei se tem alguém com o microfone aberto aqui, pedir ajuda para a Cláudia, para a equipe. Tentando identificar aqui. Por favor, obrigada. Então, esses filtros, né, de observação, de sobrevivência, acabam que eles nos estimulam e ela mesmo traz. E as emoções primárias, vou colocar aqui para ser mais claro, na nossa programação evolutiva, a gente tem medo, nojo ou repulsa, tristeza, raiva e alegria. Essas são emoções primárias. E ela diz, olha para as emoções primárias e vê que só uma é positiva. E, de repente, a gente está aqui falando de felicidade, mas a gente tem medo para nos defender, a gente tem nojo ou repulsa para selecionar aquilo que a gente quer interagir, a gente fica triste, a gente tem raiva que joga energia, só tem uma emoção primária. E aí ela traz a frase de Rick Hanson, que é um autor estudioso de felicidade, e ele diz, né, trazendo aqui, com base na neurociência, que o cérebro funciona como velcro para experiências negativas, gruda tudo, mas como teflon, né? Escorrega, não grava, não salva as experiências positivas. Achei muito interessante isso. E aí é a recomendação dela, né? A gente tem que malhar o cérebro para bons pensamentos e emoções. Então, se eu praticando exercício físico eu levo a uma hipertrofia do músculo, se eu tenho determinadas práticas, né? A malhação da felicidade, ela entra no capítulo 7, eu ajudo ao meu cérebro se reconfigurar nessa neuroplasticidade para o que é positivo. E aí ela propõe o diário da gratidão, né? E eu tenho literalmente, vou até compartilhar, está aqui na minha mesa, eu tenho meu diáriozinho, onde todos os dias eu faço a minha anotação, esse daqui está quase acabando, eu colei aqui algumas imagens para mim, mas anotar a gente se esquece, né? Tem gente, por exemplo, que ao longo do ano, isso eu também já vi, muito interessante, pega um potinho e vai pegando o post-it e vai anotando ali, quando acontece alguma coisa boa, dobra e guarda. E quando chega no Natal, faz a celebração para agradecer por tudo que aconteceu. É muito fácil a gente se lembrar, às vezes, daquilo que é negativo, mas é interessante que quando a gente começa a ter essa prática,
a gente começa a lembrar. Às vezes, quando eu estou triste ou chateada, pé da vida, eu olho aqui, caramba, eu acordei tão feliz nesse dia, foi tão legal. A sexta-feira, dia 6 de janeiro, aqui, ainda bem que é garrancho, não dá para ler. A sexta-feira, dia 6 de janeiro, então, são exercícios, né? Valorizar o que se tem de melhor, cultivar bons pensamentos, praticar gentileza, exercícios físicos, bons relacionamentos, colocar meditação na vida. E aqui a meditação não é deixar a cabeça vazia, não, muito pelo contrário, ela mesmo traz. A meditação é um processo intenso de você colocar o foco em você. Por isso que tem pessoas que fazem a prática da meditação e ela sugere um roteiro de meditação com base na respiração, que talvez seja o mais comum. Mas tem pessoas que fazem a meditação tentando sincronizar com batimentos cardíacos, por exemplo. Mas veja, é o foco para você, né? Eu trouxe para a minha vida a prática da yoga, e é muito interessante como, para mim, a prática da yoga são posições que eu acho assim, tão simples de equilíbrio, requerem que eu concentre, e que eu concentre em mim. Então, são exercícios intensos, e é onde ela faz a proposição, e que muitas das vezes a gente mistura, né? Quando a gente fala de meditação, e ela nasce no budismo, mas a gente fala de mindfulness, quando a gente fala da mente vazia, a gente só está tirando da religião, mas é uma prática da gente ter o foco em nós mesmos, né? Entender e praticar o perdão. E o perdão não para que a gente se sinta, eu perdoo, não, para que a gente se liberte da mágoa, né? Para que a gente dê sentido e propósito à nossa vida. Ela destaca o livre-arbítrio, e aqui eu volto a fazer também um parêntese de outras leituras minhas. Desculpa, Cláudia, mas eu não resisto. Principalmente quando a gente fala de trabalho, todo o trabalho é tenso. Piloto de caça, um neurocirurgião, um artesão, um cantor, todo o trabalho é tenso. Mas a psicodinâmica do trabalho, quando a gente pega Dejur, e o Clube do Livro é de um autor, mas eu estou mostrando que tem outros aqui que fundamentam, quando a gente fala de Dejur, ele diz, o trabalho ele vai ser mais ou menos prazeroso e para a pessoa se realizar quando eu tenho a livre escolha, que é exatamente quando ela fala do livre-arbítrio. E é aquela fake news de que eu só vou ser feliz fazendo algo que dê dinheiro. Não. Se você está conectado com o seu propósito, você tem o livre-arbítrio, você exerce ele, você dá sentido ao seu propósito, você exerce a sua espiritualidade para além de religião, e aí você consegue se conectar. Então, quando ela vem para o capítulo 8, os verdadeiros alicerces da felicidade. Ser feliz em tudo que se faz aqui e agora, não é no Natal. Aceitar que poucas coisas estão no nosso controle. A gente não controla tudo, muito pouca coisa está no nosso controle. Pode cair aqui agora, pode ter que continuar, ou cai todo mundo aqui, a gente tem que continuar, e isso é ao longo do dia. A gente evitar comparações, isso é fundamental, nós somos únicos, né? Ser grato, lembrar que nós temos os nossos milagres, e aí esse livro não está aqui do meu lado, mas é um livro que eu gosto, que é um curso em milagres. Nós temos, ao longo do dia, todos os nossos milagres, nós somos únicos. E aqui eu trago também, de parênteses, uma outra provocação, que eu só posso ser indivíduo, eu, Cristina, só sou indivíduo, porque eu vivo numa sociedade com Cláudia, com Marcos, com Vitor, com Londres, com todos nós. Se eu não tiver o outro, eu não me distingo. Se eu não me distingo, eu não sou indivíduo. Então, esse é um exercício bastante interessante que os estudos de ética e de filosofia trazem para a gente. Ainda de exercício de felicidade, ame verdadeiramente. É o amor na contemplação. O amor é atemporal, é amar a essência das pessoas, não os egos, não o que se mostra, né? Não os comportamentos. Ela fala de você, de repente, estar ali e demonstrar amor quando você vê uma borboleta voando. Contemplar. Contemplar se está chovendo, que bom que está chovendo. Contemplar se está sol, se está calor. E aí, de repente, a gente começa... Eu gosto muito, isso eu aprendi na minha formação em coach ontológico, estudando na filosofia a origem do ser. Dar-se conta, o estalo, o momento eureka. Caramba, me dei conta. De repente, eu me dou conta que eu só reclamo. Cara, mas não para de chover. A gente estava até 3 semanas atrás reclamando do calorão. Nossa, mas que calorão dos infernos. Chove, mas não para de chover. Está frio, nossa, mas que frio. Contempla cada uma das etapas.
E esse ato de contemplar é onde ela coloca e traz o amor, né? O amor para além do amor de ego, o amor de contemplar. Ela traz aqui os verdadeiros alicerces, né? Numa sequência do capítulo 8 e 9, a ciência, quando a gente fala da neurociência, da religião, a fé, e aí ela traz o comentário muito importante da espiritualidade, né? A religião, ela é uma organização dos homens, mas quando a gente está conectado com o propósito e é para fazer o bem, a gente desenvolve, a gente transcende, a gente passa a ter uma vida virtuosa, e aí a gente está fé. E quando a gente tem fé, a gente acredita que existe saída para o problema. Isso ajuda a nos reforçar no otimismo, na nossa postura frente à vida. Ela dedica um capítulo especialmente para falar de meditação, como eu falei ainda há pouco, mas ela dedica para falar de meditação, para limpar a mente, que requer prática, constância, persistência, que se relaciona com neurociência e espiritualidade. É muito importante, aqui é uma frase minha, disciplina e criatividade caminham muito juntos. Às vezes algumas pessoas perguntam, mas então tem que ser leve, não tem que cobrar? Não, tem que ter disciplina. Eu só levanto da cama depois que eu medito, é onde eu encontro. Quando eu chego para trabalhar, eu estaciono o carro, se eu estou num lugar seguro, antes de sair, eu medito também. O que é meditar? É 1 minuto, eu comigo, só para respirar. E aí tem uma coisa que eu vivi em algum tempo na minha vida profissional e ganhou outro sentido, né? Num dos lugares que eu trabalhei, a minha chefe, né, que também se tornou amiga, graças, né, a todas as boas energias, ela dizia assim, quando a coisa está muito apertada, eu digo que vou no banheiro 1 minutinho, porque lá dentro eu tranco, não tem ninguém. Sou eu comigo mesma, eu me olho no espelho, me vejo, se não tiver espelho, eu respiro. Então, é exatamente o foco da gente em nós mesmos, e isso se relaciona com a consciência. Ela faz aqui a provocação, né, já indo para o término do livro, de que a gente precisa rever os nossos conceitos, né? Principalmente nesses tempos modernos, onde a gente está muito individualista, e é onde muitas das vezes a gente acha que sucesso, riqueza, diversão, poder e status, e aqui eu estou destacando literalmente o que ela traz. Isso é felicidade. Não. Isso não é felicidade. O que é sucesso, você vai definir. O que é padrão de riqueza, você vai definir. O que é diversão, você vai definir. Eu posso estar aqui me divertindo no ócio. Eu posso estar me divertindo jogando videogame, escutando música, me divertindo afinando meu violão, me divertindo caminhando. Eu me divirto de várias formas. Isso é o meio para que eu tenha esse estado de me sentir em paz, de me sentir plenamente realizada, de me sentir feliz. Ela fala, né, da importância da filosofia da felicidade, essa liberdade, essa paz interior, que consiste no autoconhecimento, no autoaperfeiçoamento e no nosso propósito, mas principalmente quando vem pelo compartilhamento. Então, vejam que como que ela constrói, né, desde a neurociência, ela passa pela filosofia, ela vem até na sociologia, ela fala aqui ao longo do tempo, por exemplo, o quanto que foi a briga das religiões que acabou trazendo o desenvolvimento da ciência. Então, é um livro, eu não sei se alguém aqui leu, é muito interessante, mas o quanto que o compartilhamento, o quanto que estar no meio de outros, isso, sem dúvida nenhuma, conecta a gente para a gente exercitar a felicidade. Aceite as regras da vida, ela destaca o luto faz parte, use os seus talentos para desempenhar os seus papéis. Se o seu talento é cuidar, cuide. Se é organizar, organize. Se é proteger, proteja. Esteja em paz. E aí, no último capítulo, ela fala do despertar da realidade. Conhece-te a ti mesmo e conhecerás o universo e os deuses. Então, é a partir do individual, mas do despertar da consciência, que ela deixa a grande provocação, e uma provocação que, sem dúvida nenhuma, reverbera com várias teorias, com vários estudos do que é felicidade por diversos olhares pela ciência. Então, dessa maneira, eu termino a navegação pelo livro. Como eu gosto de colocar as minhas saudações, e é interessante que depois eu vou vendo que isso se conecta, eu gosto sempre de falar
e eu já recebi críticas por trabalhar em hospital, eu já recebi críticas, né, quando eu falava amém, axé, saravá, namastê, e, poxa, Cristina, mas tem gente que é ateu, então eu gosto de dizer axé para quem é de axé, amém para quem é de amém, saravá para quem é de saravá. E para quem ateu que sejamos pessoas de boa fé. É exatamente a provocação que ela nos faz. Então, Cláudia, espero ter trazido para você esse primeiro Clube do Livro, para todos que estão conosco aqui. Muito obrigada. É esse o espaço. Deixa eu só tirar daqui. Muito bom, Cris, excelente. O Humberto está conosco aqui, fez 2 comentários interessantes aqui no chat, depois você olha, voltou agora, eu estou te vendo de novo. Isso. Vamos abrir um pouquinho a gente tem alguns minutos aí para... Não sei se alguém leu o livro, se alguém quer fazer algum comentário. Aqui, o banheiro. Alguém vai para o banheiro. O banheiro é a sala de autorregulação. Adorei. Muito bom, muito bom. Já que está aberto para comentários, eu queria fazer um comentário, Cláudio e Cristina. Marcos Felipe, tudo bem? Tudo bem. Estou sem vídeo aqui porque eu estou no trânsito. Só queria um comentário que foi feito bem no princípio, em que você definiu que felicidade não é nada, não é isso, não é aquilo, não é satisfação. Eu fico um pouco incomodado só com isso, porque, para mim, a definição, não só na vida pessoal como na vida profissional, eu acho que ficar satisfeito é muito próximo de ficar feliz. Você podia estender um pouquinho mais esse teu comentário, por favor? Eu estou vendo aqui, Marcos, eu estou querendo achar o momento em que ela fala satisfação. A satisfação é um sentimento que experimentamos ao realizar algo de maneira adequada. A satisfação atende a necessidades fisiológicas, como fome, sono, higiene, e psicológicas, como atenção, carinho e cuidado, mas tudo em uma medida certa e equilibrada. É onde ela depois vai falar que a satisfação ela acontece num momento, mas ela provoca na sequência que a felicidade é alguma coisa fértil, é mais ampla. Então, veja, Marcos, acho muito interessante quando você traz, e aqui eu estou trazendo ipsiliteris o que a autora coloca, e é quando ela também, no final, diz, você é quem sabe o que é diversão, prazer, satisfação, está em você. Mas ela só faz a distinção de que a satisfação é algo que se relaciona com algum atendimento de necessidade, de experiência, enquanto a felicidade ela é mais ampla e acontece ao longo do tempo. É essa a provocação que ela nos faz. A provocação que eu trago, ao contrário, é que eu não tenho a menor condição de discutir filosoficamente com você nem com ela. Mas o que eu digo é o seguinte, olhando para aqueles vários exemplos que nós estávamos falando, eu digo o seguinte, quando você oferece a um funcionário ou salário, ou inclusão, ou renda, ou qualidade de vida, você está fazendo ele satisfeito, ou seja, se você retirar qualquer uma dessas condições, ele vai ficar infeliz. Se eu chegar para o acionista e pagar ele um bom dividendo, ele vai ficar satisfeito. Se eu não pagar, ele vai ficar infeliz. É essa contradição, essa oposição à felicidade e satisfação que eu fico questionando. Questionando não, levantando. Né? É isso, Marcos. Acho que todos os conceitos, né, na medida em que a gente tem diversidade, é exatamente isso, é o debate, não tem certo e errado. Obrigada aí pela sua provocação. Eu não sei se alguém tem alguma pergunta, algum comentário. Eu tenho uma, mas eu queria ver se mais alguém que está nos assistindo aqui, que está conosco, gostaria de falar alguma coisa. O Humberto levantou a mão. Bom dia, Humberto, seja muito bem-vindo. Muito bom tê-lo aqui conosco. Muito bom. Bom dia, tudo bem? Eu queria só expandir, né? Elaborar melhor essa frase que eu coloquei aqui. Adorei. O banheiro sempre foi minha sala de autorregulação,
que realmente era onde eu me acalmava em momentos tensos e me regulava mesmo em momentos de muita pressão por produtividade, por entregar resultado, enfim. E aí eu nunca soube por quê. E ano passado, em março, eu tive meu diagnóstico no espectro autista, né? E aí finalmente eu descobri que essa coisa da pressão, especialmente em lugares de muita gente, né? E aquele monte de estímulos ao mesmo tempo, isso era uma coisa que me desregulava. E aí agora que eu tenho esse repertório para entender o que acontecia, que eu fui descobrir que era por conta do autismo, né? Então é interessante como que essa palavra que a autora usa, essa questão da autodescoberta, o autoconhecimento, é uma verdade. A gente vai se conhecendo, vai entendendo até as nossas próprias necessidades, demandas, sentimentos, e eu agora estou descobrindo, ressignificando muita coisa que eu vivi nos últimos 20 anos e não tinha um sentido, e hoje, sim, com essa nova leitura pós-diagnóstico, tem um novo sentido para mim. Então, é muito bacana, né, ver essas palavras dela se confirmando na minha vida. Era isso. Obrigado. Bom dia. Obrigada a você por compartilhar, Humberto, alguma coisa pessoal sua. E aqui eu fico feliz, né? Isso que você trouxe, ressignificar a partir da sua própria consciência. Então, exatamente quando ela diz o que isso é para você, como é que você vive, isso é seu, né? Então, eu não tenho nenhum diagnóstico hoje de nenhuma condição, mas eu me encontro muitas vezes no banheiro e vou para o banheiro, tranco lá a porta e acabou. Então, mas quando você consegue conectar isso, entender o porquê, você passa a incorporar de uma outra maneira. É muito bom. Muito obrigada. Muito obrigada. Excelente. Mais algum comentário, alguma consideração, alguma pergunta? Quem está conosco? Não sei. Eu vou fazer, então, um comentário, mas, por favor, sintam-se à vontade. Eu queria pontuar duas coisas, né? Uma que eu acho que sim, que é um ponto fundamental, principalmente para quem vive no mundo de negócios, né? Que a gente não controla tudo, né? A gente não tem o controle de tudo. Então, isso realmente é um exercício diário para a gente conseguir entender os nossos limites e seguir em frente, né, com o que é possível e não com o que muitas vezes é o que a gente gostaria se pudesse controlar todas as variáveis, né? Então, esse é um exercício que eu acho que, principalmente quem está no mundo executivo, precisa fazer diariamente, né? Porque a gente tem metas, tem propósitos, a gente tem lugares que a gente precisa chegar, mas a gente não controla tudo. E pegando esse gancho, Cris, eu queria fazer uma reflexão, que você trouxesse a reflexão sobre esse livro, como é que ele te impacta enquanto executiva, como é que ele te impacta enquanto doutoranda, mas principalmente na sua vida executiva. Por que você escolheu esse livro? Como é que você se aproximou desse livro e como é que ele te impacta no seu dia a dia? Muito bom, Cláudia. Né? A gente trouxe aqui a proposta de discutir um tema, e exatamente porque isso, hoje, o meu propósito de vida é ajudar pessoas no trabalho, porque o trabalho é um lugar de tensão, e eu acredito que gente feliz trabalha melhor. Como diz a teoria, né, que ilumina aqui o meu doutorado, a teoria de Service Profit Chain, a cadeia serviço-lucro, que fala que quando você tem um bom ambiente interno, você tem toda uma sequência que leva a clientes que vivem uma experiência positiva e que, no final, você tem uma empresa mais lucrativa e com perenidade. Eu acredito nisso. E eu acho muito interessante, né, o tema felicidade, e esse livro, tanto eu me reconhecer enquanto pessoa, e juntando aqui também com outras leituras, eu vou ser uma liderança melhor quando eu consigo ajudar as pessoas, e eu consigo ajudar as pessoas quando eu me mostro mais humana. Aquele líder que é sempre o que sabe tudo, que está sempre seguro, que está sempre certo, acaba que ele afasta, porque ninguém se espelha nisso. Ou se espelhar, isso é falso, não existe. Então, ter a consciência, né, de como eu posso ser feliz, coisas básicas, exercícios aqui que eu faço. Eu tenho na minha agenda diária de trabalho
eu exercito gentileza no meu trabalho. Principalmente quando a coisa está muito tensa, eu exercito gentileza. E seja gentileza de descer, eu vou na padaria, compro uma porção, meia dúzia de pão de queijo, divido com a equipe, quanto a gentileza de segurar o elevador para alguém que está subindo, quanto a falar. E eu também passo para as pessoas, né, esse exercício que a gente está fazendo aqui, eu tenho na minha rotina, eu gosto muito de falar em disciplina. Toda sexta-feira, de 8 às 9 da manhã, eu tenho reunião com a minha equipe direto. Toda sexta. E eu sempre faço alguma provocação de algum exercício de felicidade. Eu tenho aqui, todo mundo, né, provavelmente usa o WhatsApp para se comunicar rapidamente no trabalho, mas eu criei um grupo chamado Felicidade, porque aí você imagina que você tem um grupo com ali os teus gerentes, com a tua equipe de trabalho, problema acontecendo o tempo todo. Aí, de repente, vem alguém e coloca um feliz aniversário. Você perde tanto o feliz aniversário, quanto você perde as obrigações que você tem que fazer. Então, o dar-se conta de que existem exercícios para a felicidade me permite que eu atue melhor como pessoa, como gestora, que eu tenha mais prazer no meu trabalho, eu, Cristina, mas eu posso te dizer com muita tranquilidade que isso ajuda muito no clima organizacional. Então, literalmente, né, sair da teoria e colocar em prática. A felicidade, ela não é alguma coisa romântica, ela é ciência, ela traz resultados, e é começar a investir na pessoa antes de adoecer, né? Ao invés de eu cuidar do burnout, é cuidar para que as pessoas sejam felizes e felizes trabalhem melhor, encontrem melhores soluções para os seus problemas, olhem para um problema de uma forma otimista, né? Possam fazer proposições criativas. Então, sem dúvida nenhuma, conhecer, né, ter acesso a essa informação me ajuda enquanto pessoa, enquanto gestora, e é a minha tese, acho que é muito perfeitamente aplicável, e agora eu vou quantificar também, que é para mostrar para os mais céticos, né? Ótimo, Cris. O Humberto pediu aí no chat se tem livros para indicar sobre o Service Profit Chain. Sim, Humberto, a gente tem aqui a lista, mas eu vou te falar, a própria teoria de Service Profit Chain, vale a pena ver, James Haskett, tá? Além desse livro aqui de felicidade, está na minha mesa, então, A Psicodinâmica do Trabalho, de Christophe Dejour, é um livro também muito importante, que ajuda muito, tá? A gente entender, porque se a cadeia serviço-lucro fala de ambiente interno, a psicodinâmica explica as tensões desse ambiente interno. Então, é um livro muito interessante. E tem um livro que é sobre o caminho do artista. Esse livro, Caminho do Artista, eu me esqueci o nome da autora, mas é exatamente esse o título. Ele fala, né, e do mesmo jeito que a Ana Beatriz, ela fala da gente ter o autorregistro, o Caminho do Artista fala da gente ter o nosso querido diário também, chama isso de páginas matinais. E até recomenda que a gente anote todos os dias antes de começar a ter estímulos externos, de que a gente anote o que vem na nossa cabeça, páginas matinais. Então, eu diria que a teoria, Julia Cameron, perfeito, Amanda, muito obrigada, é isso. O Caminho do Artista, Psicodinâmica e esse livro de felicidade. Acho que já são boas referências que se conectam. Muito bom, nós temos um minutinho aí, são 8h29. Não sei se alguém quer fazer algum comentário final, ou, Cris, você encerra, então aproveita esse minuto para encerrar. Agradecer pela conexão e experiência, né? Como a Cláudia falou, a gente está começando o Clube do Livro, eu sou alumni, e é uma comunidade, então a gente está experimentando aqui para entender o melhor horário, o melhor formato. Então, mesmo que aqui as carinhas não estejam sempre visíveis, em alguns momentos estiveram, mas eu acredito na conexão, né? Na hora que eu falei do Caminho do Artista, a Amanda já trouxe ali a Julia Cameron. Então, eu me sinto muito abastecida pela troca, agradecer muito. E pegando uma provocação de um encontro que eu tive de felicidade, o Fórum Copead na semana passada, que a gente pegue e hoje eu faço a provocação, tenta fazer a gentileza para alguém e agradecer uma coisa. Acho que isso já vale como exercício. Eu agradeço a vocês por terem estado aqui e deixo
os meus contatos, as minhas referências, rede social, enfim, para a gente trocar, para a gente seguir e ser feliz. Muito obrigada a todos vocês. É isso. Muito obrigada, Cris. Nós é que agradecemos. Realmente, os comentários no chat, todo mundo agradecendo, elogiando, foi realmente excelente. Como a Cris comentou, esse é o primeiro, né? A gente não podia abrir melhor com a participação da Cris Barros, sempre brilhante. Teremos outros, tá? Sigam a nossa programação. E os nossos eventos, a gente vai ter muitas atividades visando exatamente essa troca e esse relacionamento, algumas virtuais e outras presenciais, que são ainda mais ricas para a gente fomentar esses elos, né? Muito obrigada, um bom dia a todos. Bom dia. Um abraço a todos. Obrigada, Cris. Tchau, tchau. Beijo, Cláudia.